aqui. Diz-me aqui, Pai, para ser um vaso nas suas mãos, levando as minhas mãos aos sonhos. Eu entrego esse corpo físico para ser uma trombeta para evangelizar, Senhor, para falar da sua palavra. Eis-me aqui, Senhor, para ser como um vaso nas tuas mãos. Que neste momento o seu evangelho seja ministrado conforme o teu querer. Não deixa eu desviar da tua palavra, não deixa eu falar conforme o meu pensamento, conforme o meu querer, conforme a minha vontade, mas que seja feito conforme a tua vontade, que seja feito conforme o teu querer, que seja transmitido conforme o Senhor preparou nessa noite. Que eu não venha atrapalhar a tua ministração, Deus, que eu venha ser apenas um instrumento nas tuas mãos. E que nessa noite, Senhor, o teu evangelho seja transformador nas nossas vidas. Que o teu evangelho seja cravado nos nossos corações. Porque não vai ser ministrado por mim, Senhor, mas vai ser ministrado pelo Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Dá o céu, igreja, mais uma vez. Amém. Como é maravilhoso adorar o Senhor. Como é glorioso você exaltar o nome dele. E é tão bom, porque a gente não quer nada em troca. Porque tudo que a gente pudesse oferecer a Ele, foi Ele que nos deu. Poderíamos ofertar a Ele todo o dinheiro que temos no banco, todo o dinheiro que temos em casa. O meu não me encheu nessa caixinha para nada, né? Mas poderíamos ofertar tudo. Mas nós estaríamos devolvendo aquilo que Ele nos deu. Minha mãe relatou pouco antes no livro de Lucas 14, fala sobre a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. E aí Jesus vem com uma parábola. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. No decorrer da palavra, igreja, aí é uma confirmação do que eu falo: tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente possa entregar de bens nessa terra, a obra do Senhor, foi o Senhor que nos deu. Porque a palavra diz assim, que um falou que não poderia ir ao banquete porque ele tinha comprado uma junta de bois e ele precisava cuidar, ele precisava lavrar a terra. Um diz: eu comprei uma vinha e eu não posso ir ao grande banquete porque agora eu preciso cuidar dessa vinha. E eu quero dizer nessa noite: se cuide com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Cuidado com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque aquilo pode se tornar como Deus na tua vida. Aquilo pode se tornar um Deus na tua vida. Se o Senhor te entregou algo, é para você usufruir, mas não é para você viver naquilo. Se o Senhor te deu algo, é para que você possa ter uma vida mais confortável, mas saiba que isso não substitui o Senhor como teu Deus. Saiba que nada pode tirar você do caminho do Senhor. E eu não estou falando de cultos, de estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, o dia todo, a noite toda, não. Você está na terra e você tem que fazer o que é na terra. O trabalho dignifica o homem e a mulher. O trabalho dignifica o homem. Os afazeres te dá ânimo, te dá vigor, e você precisa, então você cumpre aquilo que é da terra, porque é uma ordem do Senhor. Mas isso não pode se transformar como um Deus na tua vida. Sim, o Senhor é o teu Deus, é a Ele que você deve honrar, é a Ele que tem que ter como primícia na tua vida. Porque se há algo que está te tirando do caminho do Senhor, então larga, abandona, joga fora. Se é o teu olho que te impede de ir aos céus, a Bíblia diz, então tira o olho fora. Se é a tua mão que está te impedindo de ir aos céus, perca a sua mão, mas vá aos céus, vá ao céu com o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas antes da gente começar, eu quero dizer assim, como é gostoso você estar na presença do Senhor. Como é bom você ter um contato com o Senhor. Como é bom, igreja. Porque existia um rei que era para ser segundo a vontade do Senhor. O rei Acabe foi morto e os cachorros se alimentaram do seu sangue. Ele teve um filho chamado Acasias. E esse filho dele não honrou o Senhor como o seu Deus. E Acasias, quando estava no seu palácio, quando ele estava no seu palácio, ele cai do terraço do seu palácio, e a Bíblia diz que ele ficou muito mal, e ele foi para a cama. E aí o Caio disse assim, olha o quanto é bom você estar na presença do Senhor. Porque muitas vezes os médicos eles vão te dar um diagnóstico. Muitas vezes pessoas vão te dar um diagnóstico, você está passando por isso, e vai acontecer isso na sua vida. O médico diz, mas você tem isso, mais aquilo, mais isso. Mas eu quero dizer assim, Acasias ele pega, igreja, simplesmente ele deixa o grande todo-poderoso de lado, e ele simplesmente pega os seus profetas e fala assim, ei, vai lá em Hebron e consulta Baal-Zebub. Consulta Baal e diz para ele assim, ei, eu quero saber se eu vou me levantar dessa cama, mas eu quero dizer assim, que em Israel havia profeta, em Israel havia um profeta que era do Deus Todo-Poderoso. Na tua casa há um profeta, você é um profeta do Deus Todo-Poderoso, então confia no Senhor e não vai atrás dos seus próprios entendimentos. Acasias ele pega e ele simplesmente manda os seus profetas ir até Baal para consultar se ele ia viver. Mas naquele lugar havia um homem chamado Elias. E Elias era um homem cheio do Senhor, cheio de Deus, cheio da unção de Deus. E aquele homem então ele intercepta os seus profetas e fala, ei, aonde que vocês estão indo? Não há profeta em Israel. Eu quero dizer para você nessa noite, há profeta dentro da sua casa. Você é um profeta do Senhor dentro do teu lar, dentro da tua casa. Você é um profeta, então se você é um profeta, aquilo que você profetizar, aquilo que você declarar dentro do teu lar vai acontecer e vai ser daquela forma. Se você estiver alinhado com o Senhor, mas se você não estiver alinhado com o Senhor, de nada vai adiantar. Mas há uma receita que faz um alinhamento de você com Deus. Então Elias intercepta os profetas de Baal, os seus homens, dizem assim, vai lá e fala para Acasias que na cama que ele deitou ele não levanta mais. E assim aconteceu. Quando não se busca o Deus Todo-Poderoso, igreja, é isso que acontece. Quando a gente se estriba nos nossos próprios entendimentos, quando a gente começa a correr de um lado para o outro, para saber o que vai acontecer, porque muitas vezes as notícias não são boas, e aí a gente corre atrás de uma palavra, aí a gente corre atrás de algo para a nossa vida. Mas eu preciso ouvir uma palavra. Não, você precisa dobrar os seus joelhos espirituais, não precisa ser os joelhos físicos, mas se for bom, faça isso também. E você tem que consultar o Todo-Poderoso. Você tem que consultar o Todo-Poderoso por tua vida. E aí sim você vai ter um diagnóstico do Senhor. Se vai morrer, mas vai para o céu. Agora, Acasias, o que aconteceu? Além de morrer, não foi para o céu. Ele não temeu aquele que dava vida, tirava a vida e ainda jogava no inferno para queimar, para ser destruído. Você, nessa noite, nós temos que temer o nosso Deus, igreja. Nós temos que adorar a Ele, igreja, por amor, não por medo. O Senhor não espera que a gente tenha medo. O Senhor, Jesus morreu na cruz do Calvário, igreja, para que a graça do Senhor fosse derramada sobre as nossas vidas e que nós fôssemos protegidos dessa justiça por um tempo ainda, porque vai chegar um tempo que Ele vem como juiz. Muitas vezes a gente pensa assim, que mas o Adão foi jogado do jardim, Deus tirou Adão e Eva do jardim, então eles não tiveram mais acesso ao Éden. Agora do trabalho, o homem vai ter que trabalhar
trabalhar, para se manter vivo. E como eu falei, o trabalho dignifica o ser humano, o trabalho dignifica o homem e a mulher. Mas sabe, igreja, eu quero dizer assim, que quando o Senhor tirou Adão e Eva do jardim, eu ainda ouvi esses dias essa palavra, Ele não tirou como um castigo, mas Ele tirou Adão e Eva do jardim para que eles não pudessem comer mais da árvore da vida, porque quando eles comessem da árvore da vida, aí nós não teríamos mais salvação, igreja. Porque Satanás e os seus anjos não tiveram perdão. Porque eles já estão em um nível espiritual que eles tinham que saber quem era Deus. Para eles não existia. Agora o Senhor nos protegeu do pecado, para que a gente ainda tenha um momento, para que a gente ainda tenha esse arrependimento, para que a gente possa ser salvo. Por isso o Senhor nos tirou do jardim para nos proteger, igreja, para que a gente não fosse julgado ali já. E eu quero dizer que Jesus, Ele veio e morreu na cruz por todos nós. Ele veio e morreu na cruz por todos nós, para que todos nós tivéssemos acesso à salvação. Mas eu quero dizer nessa noite, Ele veio para um todo. Ele tem um compromisso da salvação com todos, mas Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Ele não tem compromisso, Ele não tem nada a ver com aquele que não quer. Aquele que não quer, Ele está ali para salvar. Tinha 2 ladrões na cruz. Ele se comoveu, ele chegou até o ponto de insistência com aquele ladrão que não queria nada com ele. Não, ele simplesmente demonstrou todo o seu amor na cruz por nós. Um ladrão foi salvo e o outro não foi salvo. Compromisso de salvação ele tinha com os dois, mas se você não tem compromisso com ele, alguém da tua família não tem compromisso com ele, ele tem a salvação para todos, mas ele não tem um compromisso com nenhum outro. Aquele que quer, ele está disposto. A Bíblia mesmo diz assim, que Deus usou aqueles que estavam dispostos. Muitas vezes não é aquele que tem o dom, que é para fazer, que sabe, não. Aquele que está disposto. Gideão não era homem de guerra. Não era homem de guerra. E o Senhor usou ele com 300 homens que não eram homens de guerra, mas estavam dispostos. Se você está disposto, o Senhor vai fazer as coisas na sua vida. Existia uma mulher chamada Tamar. Deus. Eu não sei porque a Bíblia não relata, igreja, e essa palavra ela se encontra no livro de... Deixa eu puxar aqui no meu rascunho. Gênesis 38. Existia uma mulher chamada Tamar. E eu creio e acredito que aquela mulher deve ter ouvido algo do Senhor. Essa mulher, ela se casou com um homem que se chamava Er. Esse Er, ele era filho de Judá. Judá tinha 3 filhos. Era o Er, o Onã e o Selá. E a Bíblia diz que esse Er era um homem mau. Então, Deus permite que ele morra. E no decorrer da passagem, Tamar, então, ela é dada como esposa de Onã. Aí que eu digo de disposição, esteja disposto ao Senhor. E essa mulher, ela é entregada como esposa de Onã. Porém, Onã, ele não queria com que os filhos dele fossem descendência de Er. E a Bíblia relata que durante a relação que ela tinha com ele, Onã, então, ele lançava na terra o que seria para a reprodução. E a Bíblia diz assim, que Deus, então, mata Onã também. Judá tinha 3 filhos. E a Bíblia diz que a descendência de Jesus veio de Judá. A genealogia de Jesus veio de Judá. Sabe o que é isso, igreja? Cada vez que Onã lançava na terra, ele estava atrasando Jesus vir à terra.
ele estava atrasando a vinda do Messias. Cada vez que ele jogava na terra, ele estava atrasando a vinda do Messias. E eu quero dizer, igreja, essa noite, que cada vez que nós fechamos o nosso coração ao Senhor, nós estamos atrasando que a obra do Senhor aconteça nas nossas vidas. Cada vez que nós não nos posicionamos como filhos de Deus, nós estamos atrasando o ministério do Senhor nas nossas vidas. Cada vez que nós abraçamos o pecado, nós estamos atrasando o ministério do Senhor na nossa vida. Cada vez que nós não fazemos como Josué, Moisés subia até o monte e orava, falava com Deus. Moisés ia até a tenda, falava com Deus. Diz a Bíblia que os filhos de Israel ficavam à porta da tenda olhando Moisés passar para ir falar com Deus. E eles esperavam que quando Moisés ia voltar, resplandecer a sua face. Eles queriam ver aquilo, mas Moisés não queria ver resplandecer. Moisés queria falar no tete a tete com Deus, igreja. E tinha um homem que não estava simplesmente nas portas da sua tenda, que se chamava Josué. Aquele homem, então, ele ia e ficava ali na espreita, esperando que o Senhor falasse com ele. E é isso que eu te digo nessa noite: não seja como a multidão que espera por uma palavra, mas seja como Moisés e Josué, que estavam para falar face a face com Deus. Porque quando você tem as suas mãos dentro da tua casa, o inimigo vai bater em retirada. Quando você abrir a tua boca e falar, Satanás vai ter que sair em retirada. Os principados vão ser destronados, porque o Messias nasceu. O Messias deu toda a autoridade nas suas mãos. Receba nessa noite. Mas sabe o que acontece, igreja? Quando você fica na tenda, Moisés está lá no tete a tete com Deus, Josué está lá ouvindo e buscando e se enchendo, mas o povo começa a dizer: ei, Moisés não vai voltar. Ô pastora, você não tem uma palavra para mim? Ô pastora, lá em casa a coisa está caindo, as coisas estão todas erradas, o meu trabalho está assim, as coisas estão assim. Ei, pastora, faz um bezerro de ouro para nós adorar, porque Moisés não desce mais. Sabe, igreja, você começa a murmurar, você começa a pecar, você começa a olhar para os adornos ao lado e começa a dizer: ei, Deus não vai falar comigo, as coisas não vão acontecer. Mas saiba, igreja, que tinha dois homens, Josué e Caleb, e estavam dispostos. Quando eles estavam cheios de Deus, quando eles buscavam o Senhor, foram os únicos homens que entraram em Canaã, na terra prometida do Senhor. Toda aquela descendência, toda aquela geração que não acreditou, toda aquela geração que não estava disposta a adorar, toda aquela geração que não acreditava no que era pregado, toda aquela geração que simplesmente se corrompeu, não entrou na nova Canaã. Eu quero dizer para mim, para você, para quem vai ouvir essa palavra: toda geração que não declarar Jesus como o único e suficiente Salvador, que não acreditar que Ele é o Messias, que Ele é o Rei, que Ele é o único que pode, todo aquele que buscar só por palavras, que não buscar por arrependimento, que usar de mentira, que não se esforçar, não entrará no reino dos céus. Porque o Senhor, Ele está pelos dispostos, e eu nessa noite eu estou pelos dispostos. Aquele que não quer compromisso com Deus, ele não tem compromisso, igreja. Ele não tem compromisso. E dou o que doer. É verdade. Se eu não tenho compromisso, o Senhor não tem compromisso comigo. Se eu não estou disposto a largar o pecado, se eu não estou disposto a pôr na minha cara e dizer: eu errei, mas a partir de agora eu vou ser diferente, a partir de agora eu vou mudar, me desculpe, mas o reino dos céus não é para você. O reino dos céus não vai ser para mim se o que eu falar aqui eu não viver. E eu vou dizer: não adianta pôr panos quentes, e a pura verdade:
se você mente no teu trabalho, se você mente na tua casa, se você esconde as coisas por aí, se arrependa e mude. E a partir de hoje, justiça, justo, o que é de César, o que é de Deus, o que é para você fazer, você faz, e o que não é para você fazer, você não faz. Sim, sim, não, não. E aquela mulher tinha uma palavra. Você tem uma palavra do Senhor. Provavelmente o Senhor Deus havia falado com Tamar. E aquela mulher estava disposta. Esteja você disposto àquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não interessam as circunstâncias, não interessam as situações. Olha os 2 filhos de Judá, mas como que Deus vai trazer uma descendência? Como que vem Jesus da genealogia de Judá, se Judá tinha 3 filhos e 2 estavam mortos, que foram casados com a mesma mulher? Aí Judá então fica com medo. Como que eu vou dar o meu filho Selar para ela? Se ele vai morrer também. E a Bíblia diz que ele era menino na época. Então Judá fala ali, Tamar, seguinte, Selar é novo ainda, né? Vai lá para a casa dos teus pais, fica lá. Quando ele for grande, você vai ser esposa dele. E assim foi. Só que Judá mentiu para Tamar. E ele passou-se os anos. E Tamar ainda usava as vestes de viúva. Mas Tamar queria uma descendência de Judá, porque ela tinha uma palavra. A Bíblia não relata isso, mas eu acredito pela determinação daquela mulher. Ela tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, fica na palavra. Se você tem algo, o Senhor falou com você, fica no que o Senhor falou, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo do Senhor é o tempo dele. Ele já acredita no Senhor, confia nele. E aí então morre a esposa de Judá. E a Bíblia diz que Judá precisava ir para um lugar, precisava ir para Tina para tosquear as suas ovelhas. E Tamar fica sabendo que o menino estava grande, que Judá ia para tosquear as ovelhas em Tina. A mulher esperta, ela se veste de prostituta e ela vai. Ela tinha uma palavra, provavelmente essa palavra de você na genealogia de Jesus. Ela se veste de prostituta e encontra o Judá pelo caminho. O Judá não a reconhece. Fazem um acordo entre os dois. Judá já não tinha mais a sua esposa e ela engravida do seu sogro. E aí, igreja, Judá fica sabendo, falar, tem que matar essa mulher. Porém, Judá havia feito, iam queimar Tamar. Porém, Judá tinha feito um acordo com ela e deixou 3 bens que ele tinha, que era, deixa eu puxar aqui, igreja, agora me fugiu aqui. Judá queria enviar um cabrito do rebanho para pagar pelos serviços. Mas, porém, ela ficou com 3 coisas de Judá. Disse ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, o que me dás como garantia até que o envie? Respondeu ele, que garantia devo eu dar-lhe? Disse ela, o teu selo com o teu cordão e o cajado que está em tua mão. Ele, pois os deu e dormiu com ela, e ela concedeu dele. Quando Judá vai mandar queimar Tamar, ela, do homem que eu herdei, pai do meu filho, é que tem esses 3 bens. E Judá reconhece. E ela tem 2 filhos gêmeos.
E ela tem 2 filhos gêmeos de Judá. E ela está na genealogia de Jesus Cristo. Não importa como o Senhor vai dizer. Muitas vezes aos nossos olhos parece errado. Muitas vezes, Ruth, um exemplo, era uma moabita. Davi veio de Ruth. Os moabitas tinham descendência de Ló com a sua filha. Não importa como o Senhor vai fazer as coisas, importa é você ficar na palavra. Fica na palavra. Sobe no monte, fala você diretamente com o Senhor. Não espera intercessores, não espera porque alguém vai trazer uma palavra, não espera por uma revelação, não. Eu estou firmado em uma palavra. Eu não aceito, enquanto o Senhor, Ele não falar comigo, eu não aceito, igreja. E é assim que funciona. Vem de Deus, quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Deus falou com vários homens, falou no coração de um e usou o profeta para entregar. É dessa forma que o Senhor vai falar. O Senhor vai usar a pastora para falar, e o Senhor ela vai falar e você vai receber do Senhor. É dessa forma que as coisas acontecem. Mas fica na palavra. Seja uma pessoa esperta, seja uma pessoa que ora, que acredita, que busque. O banco, igreja, ele é só para a gente estar aqui no decorrer, para escutar, para ouvir a palavra. Mas no decorrer do culto, o banco é para ficar vazio. Por quê? Porque para você estar adorando o Senhor, é para você estar engrandecendo o nome dele. Como eu já falei, Davi vinha engrandecendo o nome do Senhor. E Davi era rei. Quem somos nós? Vamos nos jogar ao chão. Vamos nos prostrar ao Senhor. Vamos ser profetas do Senhor. Vamos nos consertar. Vamos nos alegrar com a presença dEle. E vamos ser profetas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Não vamos aceitar as imundícias do inimigo dentro da nossa casa. Não vamos aceitar com que os nossos filhos, com que os nossos parentes venham e coloquem bezerros de ouro dentro do nosso lar. Não vamos aceitar com que esposo e esposa coloquem bezerros de ouro dentro do nosso lar. Você é profeta na tua casa. Se precisar ir ao extremo, vá ao extremo, mas não perca a tua salvação. Quando você fez lá na tua casa, quando você proibiu algo lá dentro do teu lar, eu fui um dos que criticou, e hoje eu entendo, tem que proibir mesmo, porque dentro da casa de cristão não tem bebida, dentro da casa de crente não tem bebida. Bebida é ofertada a demônios, não a filhos de Deus. E isso, igreja, dentro da casa de Deus, dentro da casa, dentro de lar cristãos, você tem que regrar até o que está dentro da tua televisão para você assistir. Você tem que regrar aquilo que está no teu celular, aquilo que está à tua volta, porque o inimigo está para nos tragar, o inimigo está para nos ofertar pratos que, em princípio, parecem ser bons. Mas, se você não estiver lá na nuvem, lá no monte, como Moisés, você vai pegar o teu adorno que está na tua orelha e você vai entregar a Arão para construir um bezerro de ouro. Parabéns, ficou na terra. E eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Não aceite. Não aceite. Não aceite dentro da tua casa. Vá ao extremo. Ah, mas aqui lá em casa é assim. Lá em casa não é assim. Lá em casa eu ainda luto. Minha esposa ainda não está lá dentro da minha casa. E se duvidar, nós não apanhamos lá dentro. Basta nós sair do traço. Você é o sacerdote dentro da tua casa. A partir de hoje, faz assim, ó, risca. A partir daqui, ó, até aqui foi. A partir de agora é diferente. E nem tem que ir ao extremo. Vá ao extremo. Mas não perca a tua salvação e não perca ninguém da tua casa. É em tempo e em fora de tempo que se prega.
Em tempo e fora do tempo, vamos nos colocar em pé e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Esteja disposto para o Senhor. Ele quer falar ao teu coração. Ele quer entregar algo para você levar para a tua casa. Ele tem algo para derramar sobre a tua vida, sobre o teu vaso. Ele quer encher o teu vaso nessa noite. Ele quer encher o meu vaso. Não aceite essa palavra como uma afronta para você, porque essa palavra ela vem para mim também. Não aceite como uma afronta, mas aceite como, quem sabe, um confronto, para que você possa meditar essa palavra durante a semana, durante o decorrer da tua vida, dos teus dias. Porque existe, igreja, existem coisas que acontecem no ato, mas existem coisas que a moagem com o tempo vai moderando e vai mudando. O Senhor ele vai derramando segundo aquilo que a gente consegue aguentar o fardo. Ele não lança um fardo que a gente não possa aguentar. Então, simplesmente assim, esteja disposto. Esteja disposto, entrega-se ao Senhor. Senhor, eu estou disposto. Eu quero mudança. Eu quero a diferença. Eu com as minhas mãos não consigo. Eu estou fazendo isso, eu estou errado, eu estou com tristeza, eu estou com angústia, eu estou com ansiedade, mas eu estou disposto a mudar. Começa por você. Começa a mudar as palavras. Você acha que Josué ia se prostrar lá no bezerro de ouro? Não. Ele estava na fonte. Você está na fonte. É você que muda o ambiente, não o ambiente que muda você. Mas as coisas não estão dando certo. Saiba que para o nosso Deus, o que é riqueza para nós, Ele usa como estrada para caminhar. Porque para Deus riqueza não é ouro, não é prata. Porque Ele diz assim que a ferrugem e a traça corrói. Então algo que a ferrugem e a traça corrói, igreja, o que é isso? Não é nada. Mas a riqueza é aquilo que vem do Senhor. É paz dentro do teu lar. É tranquilidade. É uma vida abençoada. Mas as coisas não estão acontecendo como é para ser. Eu não estou tendo paz, eu não estou tendo felicidade. As coisas estão erradas lá em casa. Bota um ponto final hoje, igreja. Bota um ponto final. Até aqui eu errei. Até aqui eu fui por um caminho. Jesus, agora eu vou tomar esse caminho. Porque a gente começa a semear, igreja. Tem muitas coisas que eu colhi na minha vida de errado porque eu semeei lá atrás. E eu me obriguei a colher. Mas eu tenho falado todos os dias, Jesus, me ajude a plantar coisa boa, me ajude a semear a coisa boa, porque daqui 1 ano eu quero colher coisa boa, daqui 2 anos eu quero colher coisa boa, daqui 3 anos eu quero colher coisa boa. Comece a preparar o teu terreno para que você venha colher as coisas boas. A noite ela dura um momento. A alegria ela vem para alguém. Receba essa palavra.